Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com todo mundo, né? Como pais e mães educam os filhos. E vamos olhar bem de perto os achados de uma pesquisa brasileira que eu achei bem interessante, publicada em 2004, numa revista chamada Psicologia, Reflexão e Crítica. Ela foi investigar os tais estilos parentais em famílias lá de Curitiba. A nossa ideia aqui é entender o que são esses estilos, sabe? Como é que pais e filhos percebem isso no dia a dia? E o principal, qual estilo apareceu mais nesse grupo lá no Brasil? Porque, se prepara, um dos resultados é assim, bem inesperado. Levanta umas questões importantes. Exato. Esse estudo ele buscou justamente mapear, né, quais abordagens eram mais comuns na educação dos filhos, e o mais legal é que comparou a visão que os pais tinham deles mesmos com a percepção das crianças. A gente vai analisar as categorias e o que elas podem indicar sobre as dinâmicas familiares que eles observaram lá. Beleza, então vamos lá. Começar pelo básico. O que exatamente são esses estilos parentais? Essa ideia não é tão nova assim, imagino, né? Não, de jeito nenhum. Essa área de pesquisa ela ganhou muita força, sabe? Lá pelos anos 60, principalmente com Diana Baumrind. Ela foi pioneira em identificar esses padrões, né, de como os pais interagiam com os filhos. E ela descreveu inicialmente 3 tipos principais: o autoritário, o permissivo e um terceiro que ela chamou de autoritativo. Esse último o próprio artigo comenta, né? Às vezes traduzem como democrático recíproco ou competente, porque não tem uma palavra única perfeita em português. Lembro desses nomes. O autoritário seria aquele pai mais durão, né? Focado em regra, obediência total, controle, punição até. Acertei? Isso. O permissivo já seria o contrário. Mas deixa a vida me levar, né? Sem muita punição, mais passivo, tipo um recurso para a criança, mas sem tentar moldar muito. Uhum. E o autoritativo seria esse meio termo. Firme, que orienta, mas que conversa, que leva em conta o que a criança pensa, busca um equilíbrio. É isso. É exatamente essa base. Só que aí, mais tarde, lá nos anos 80, outros pesquisadores, Jacob e Martin, eles deram uma refinada nisso. Eles propuseram analisar os estilos a partir de 2 dimensões principais. A exigência, Exigência? tipo o quanto cobram, Isso, o quanto os pais colocam regras, monitoram o comportamento, supervisionam. e a responsividade. Responsividade tem a ver com responder, com dar atenção. Exatamente, o quanto os pais são afetuosos, se envolvem emocionalmente, são receptivos às necessidades da criança, dão apoio, sabe? Ah, entendi. Então, com essas 2 medidas, exigência e responsividade, o quadro mudou um pouco do que a Baumrind tinha visto? Como ficaram os estilos? Ficou mais detalhado, sim. Usando essas 2 dimensões, o modelo foi para 4 estilos, principalmente porque eles dividiram melhor a categoria permissiva. Então ficou assim: tem o estilo indulgente, são pais muito responsivos, muito carinhosos, mas pouco exigentes. Dão muito amor, mas poucos limites, pouca regra. O famoso paizão ou mãezona que deixa fazer tudo. Pode ser visto assim, né? E no outro extremo tem o estilo negligente. Esses são baixos nas 2 coisas: baixa responsividade e baixa exigência. Pouco envolvimento afetivo e também poucas regras, pouco monitoramento. E os outros 2 da Baumrind? O autoritário e o autoritativo. Eles se encaixam perfeitamente. O autoritário é aquele com alta exigência, mas baixa responsividade. Muita regra, pouco afeto. E o autoritativo é o que combina as 2 coisas: alta exigência com alta responsividade. Regras claras, limites, mas também muito afeto, diálogo, apoio. Certo. Tem um ponto muito importante que o artigo ressalta. É fundamental a gente diferenciar o estilo parental negligente dessa classificação da negligência abusiva, sabe? Ah, boa. Qual a diferença? A negligência abusiva é crime, né? É quando os pais falham em prover o básico: comida, casa, cuidado médico, segurança. Isso é maus tratos. O estudo aqui foca no estilo negligente, que é um padrão de interação. É uma falta de envolvimento, não necessariamente um abuso nesses termos legais. Entendido. Ótima distinção. Mas me diz uma coisa.
por que focar no estilo como um todo, em vez de só olhar para as práticas? Tipo, se o pai grita, se elogia, se põe de castigo. Qual a vantagem de olhar para o estilo? É uma ótima pergunta, porque o estilo parental, ele é tipo o clima emocional geral da relação pais-filhos, sabe? Claro que inclui as práticas, o castigo, o elogio, a conversa, mas é mais amplo. Pensa no tom de voz, na linguagem corporal, se o pai é consistente ou não. Como os autores Darling e Steinberg falaram, e o artigo cita, olhar só para uma prática isolada pode levar a conclusões erradas, tipo uma palmada. O significado e o impacto dela podem ser totalmente diferentes dependendo do clima da casa, né? Se acontece numa família onde geralmente tem afeto e estrutura, é uma coisa. Se é num ambiente frio e controlador, é outra. Se é num lugar onde a criança se sente ignorada, é outra ainda. O estilo tá o contexto. Faz todo sentido. O contexto realmente muda tudo. Ok. Entendemos os conceitos, agora, como é que essa pesquisa lá de Curitiba do Weber e colegas foi investigar isso na prática? Como eles fizeram? Eles foram para campo mesmo, aplicaram questionários para 239 crianças entre 9 e 12 anos, de 2 escolas municipais de Curitiba. E o ponto-chave, também aplicaram questionários para os pais ou responsáveis dessas mesmas crianças. Quer dizer, ouviram os dois lados. Legal. E esses questionários, eles mediam o quê? Como é que eles mediram o estilo parental de cada família? Eram escalas, sabe? Feitas para capturar justamente a percepção sobre aquelas duas dimensões, exigência e responsividade. Eram adaptações de umas escalas que já eram usadas fora do Brasil, do Lamborn, de 1991. Mas as originais eram para adolescentes. Ah, então tiveram que adaptar para as crianças menores. Exato. Para que as perguntas fizessem sentido para elas, né? Então as crianças avaliaram como elas viam a exigência e a responsividade dos pais, e os pais se avaliaram também nessas mesmas coisas. E funcionou? Essas escalas adaptadas, elas foram confiáveis para usar com crianças dessa idade? Deu para confiar nos resultados? Olha, os pesquisadores checaram isso sim. Eles calcularam o indicador estatístico, o alfa de Cronbach, que mede a consistência interna. Basicamente, se as perguntas que deveriam medir a mesma coisa estavam realmente relacionadas. E os valores ficaram entre 0,58 e 0,76. Em pesquisa psicológica, isso é considerado aceitável. Indica que as escalas estavam medindo de forma razoavelmente consistente o que se propunham a medir. Aí, com base nas notas das crianças e dos pais, eles classificaram cada família em um dos 4 estilos: autoritativo, autoritário, indulgente ou negligente. Compararam a nota da família com a média geral do grupo para cada dimensão. Certo. Chegou a hora, então. Os resultados. O que essa foto das famílias de Curitiba mostrou. Qual era o estilo mais comum? Agora vem aquele resultado que você disse que era surpreendente. Chegou sim. E olha, os números são fortes. A distribuição dos estilos que eles encontraram foi essa aqui. O estilo negligente foi o mais comum, apareceu em 45,4% das famílias. Que? Quase metade. Negligente. Exato, quase metade. Em segundo lugar, ficou o estilo autoritativo, com 32,8%. Depois, o indulgente, com 11,8%, e, por último, o autoritário, com 10,1%. Nossa, 45% percebidos como negligentes pelos filhos. Isso é muito contraintuitivo, não acha? A gente pensa no Brasil, família calorosa, presente, talvez até super protetora. Esse número quebra totalmente essa imagem. Fico pensando, o que será que está por trás disso? É um número que salta aos olhos mesmo, né? E os próprios pesquisadores destacam isso como um achado, assim, preocupante. O interessante, e que deixa a coisa mais complexa, é que eles comentam no artigo que essa distribuição com tanto estilo negligente foi parecida com a de outros estudos internacionais que usaram as mesmas escalas. Sério? Mesmo em outros países? Sim, como os trabalhos do Lamborn e do Steinbeck. Isso pode indicar que talvez não seja algo só do Brasil ou só daquela amostra, sabe? Talvez tenha a ver com a forma como esses estilos são medidos ou como eles aparecem em populações urbanas variadas. Mas ainda assim, né? Quase metade é um número que acende um alerta. Com certeza.
Não é exclusivo, mas continua sendo muito alto. E aquela outra parte que você falou no início, que me deixou curioso. Pais e filhos viam a coisa do mesmo jeito ou tinha muita diferença na percepção? Essa é a outra descoberta-chave do estudo. As histórias eram bem diferentes, sim. De modo geral, os pais tendiam a se ver como mais exigentes e mais responsivos do que os filhos os percebiam. Tinha uma diferença grande. Tinha uma lacuna clara ali, entre as gerações. Tem algum exemplo com um número para a gente ter uma ideia dessa diferença? Fiquei curioso. Tem sim, o artigo mostra isso bem claro. Por exemplo, na escala de exigência, que ia até 18 pontos, 66,1% das mães se deram a nota máxima. Nossa, 66%? Pois é. Só que, na visão dos filhos, só 22,2% delas mereciam essa nota máxima. Uma diferença enorme. E com os pais, homens? Com os pais, a diferença foi ainda maior. Quase metade, 46,4% se deram nota máxima em exigência, mas só 5,4% dos filhos concordaram. Caramba! É uma tendência muito clara, né? Dos pais se enxergarem de um jeito mais, talvez favorável ou idealizado. Interessante demais essa diferença. Será que é só para ficar bem na foto, sabe? Responder o que acham que é o certo? A tal da desejabilidade social? Ou será que a comunicação falha mesmo? Tipo, a intenção do pai ou da mãe é boa, mas não chega legal para a criança. Os autores discutem justamente isso. A desejabilidade social pode ter pesado, claro. Os pais podem ter respondido pensando no que seria um bom pai ou boa mãe, mas essa hipótese de uma diferença real de perspectiva, de uma falha na sintonia fina ali da comunicação, também faz muito sentido. O pai pode achar que está super presente, colocando limites claros, mas a criança, pelo jeito que a coisa acontece no dia a dia, pode se sentir mais controlada do que apoiada ou mais ignorada do que autônoma, né? A intenção não garante como o outro recebe. Faz sentido. A diferença nas notas, os pais se dando notas mais altas, existia uma correlação positiva entre as respostas dos pais e dos filhos. Correlação positiva. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que havia um certo padrão ali. Se um pai se via como muito exigente, a tendência era o filho também perceber ele como mais exigente do que a média das outras crianças percebiam os pais delas. Ah, entendi. Então tinha uma ligação. Tinha uma ligação, sim. O problema é que essa ligação era fraca. Os índices de correlação, o R, ficaram baixos, entre 0,23 e 0,33. Pensa assim, é como se pai e filho estivessem descrevendo a mesma casa. Existe uma conexão, eles estão falando da mesma coisa, mas a concordância nos detalhes é pequena. Um foca na cor da parede, o outro no tamanho da janela, sabe? A visão geral não bate 100%. Entendi. Uma conexão leve, mas cada um com a sua visão. E entre o pai e a mãe, tinha mais sintonia? As crianças viam os dois de forma parecida ou um era diferente do outro? Aí sim tinha bastante sintonia entre o casal. A percepção das crianças sobre a exigência e a responsividade da mãe estava bem correlacionada com a percepção sobre o pai. Os R's aqui foram bem mais altos, tipo 0,57 a 0,59, e os próprios pais também tinham visões parecidas sobre eles mesmos e sobre o parceiro, correlações de 0,48 a 0,50. Isso sugere que na maioria das famílias ali do estudo, o pai e a mãe tendiam a ter um estilo parecido. E isso é bom. Essa consistência. Depende do estilo, né? Se os dois são autoritativos, ótimo. A criança recebe uma mensagem coerente, positiva dos dois lados. Mas, como os autores alertam, se os dois tendem a ser negligentes ou autoritários ou indulgentes, aí a criança fica sem um contraponto, sem um modelo diferente. Isso pode piorar os efeitos negativos daquele estilo. E a consistência era alta mesmo. Segundo os filhos, 75% das mães autoritativas tinham parceiros também autoritários. E 64% das mães negligentes tinham parceiros também vistos como negligentes. O padrão do casal costumava ser o mesmo. Puxa vida. E meninos e meninas, o estudo achou alguma diferença? Os pais educavam de forma diferente dependendo se era filho ou filha? Acharam uma diferença pequena, mas que foi estatisticamente significativa, especificamente na exigência.
Considerando a percepção das crianças sobre pai e mãe juntos, os pais foram vistos como um pouquinho mais exigentes com as filhas do que com os filhos. Só na exigência. Só. Na responsividade, afeto, apoio, não teve diferença significativa entre meninos e meninas. Curioso. Tem alguma ideia do porquê dessa exigência maior percebida com as meninas? Alguma hipótese? Os pesquisadores levantam uma hipótese cultural mesmo, ligada a estereótipos de gênero. Sabe aquela ideia, às vezes nem consciente, de que menina precisa de mais controle, mais supervisão? Ah, tipo, menina é mais delicada, tem que proteger mais. Exato. Enquanto para o menino talvez a ideia seja de mais autonomia, mais liberdade, menino tem que ser solto, e tem um dado interessante que apoia isso. Quando eles compararam só os extremos, famílias autoritativas versus negligentes, uma proporção maior de meninos estava no grupo que via os pais como negligentes, quase 70% deles, enquanto uma proporção maior de meninas estava no grupo que via os pais como autoritativos, uns 52% delas. Isso pode indicar uma dinâmica diferente mesmo na interação. Entendi. Bom, a gente tem todos esses dados, né? A alta frequência do estilo negligente, essa diferença de percepção entre pais e filhos, a consistência no casal, a pequena diferença de gênero na exigência, mas, no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Qual o peso real desses estilos para o desenvolvimento da criança? Faz tanta diferença assim? Faz uma diferença enorme. E isso está muito bem documentado na literatura científica, que o próprio artigo revisa. As pesquisas mostram ligações muito fortes entre os estilos parentais e como as crianças e adolescentes se desenvolvem. O estilo autoritativo, alta exigência e alta responsividade é quase sempre ligado aos melhores resultados. Tipo o quê? Melhor desempenho na escola, mais competência social, emocional, menos problema de comportamento, mais autoestima, mais otimismo. É tipo o padrão ouro, sabe? Entendi. E os outros? Bom, o estilo autoritário, muita exigência, pouco afeto, tem um quadro mais complicado, muitas vezes problemático. Pode até levar nota boa na escola, pela pressão por obediência, mas geralmente está ligado a baixa habilidade social, baixa autoestima, mais risco de ansiedade, depressão, que são problemas internalizantes. E às vezes também agressividade, rebeldia, que são os externalizantes. Complicado. E o indulgente, aquele pai amigão. O indulgente, pouco exigente, muito responsivo, também tem seus riscos. Está associado a dificuldades de autorregulação, a criança não aprende a lidar com frustração, com regra, mais impulsividade e um risco maior para usar álcool e drogas na adolescência. Nossa. E, por fim, o estilo negligente. Baixa exigência e baixa responsividade. Aquele que foi o mais comum lá em Curitiba. Bem, esse é o que está consistentemente ligado aos piores resultados em quase tudo que se mede. Piores como? Baixo desempenho escolar, mais depressão, ansiedade, baixa autoestima, dificuldade séria nos relacionamentos, mais problemas de comportamento tanto para dentro quanto para fora e mais estresse geral para a criança. Caramba! Então, com quase metade da amostra daquele estudo caindo justamente no negligente, as consequências para o bem-estar e para o futuro daquelas crianças são bem sérias mesmo. Dá até um aperto pensar nisso. Exatamente. Esse é o grande alerta que os pesquisadores deixam. Se uma parte tão grande de crianças cresce num ambiente onde percebe pouco envolvimento afetivo e também pouca supervisão, poucos limites, os riscos para o desenvolvimento saudável são muito grandes. E para complicar, o artigo ainda menciona outras pesquisas que sugerem que esses estilos podem passar de geração para geração. Como assim? A maneira como a gente foi criado tende, muitas vezes, sem a gente perceber, a influenciar como a gente vai criar nossos filhos. Isso pode criar um ciclo difícil de quebrar. Fazendo um resumo da nossa conversa, então, olhando para esse estudo do Weber e colegas lá de Curitiba, a gente viu os 4 estilos: autoritativo, autoritário, indulgente e negligente. E o grande baque foi descobrir que o negligente era o mais comum naquela amostra, né? Quase metade das crianças viam os pais assim. E, além disso, essa diferença enorme
entre como os pais se viam, geralmente bem melhor, e como os filhos os percebiam. Isso. E essa pesquisa, mesmo sendo lá de 2004 e de um lugar específico, ela ilumina questões que são universais, né? E reforça o que a ciência já mostrava, a importância gigantesca do estilo autoritativo, aquela combinação de ser exigente e responsivo, de dar estrutura e limite junto com carinho, diálogo, apoio. Parece ser a fórmula que mais ajuda no desenvolvimento da criança. O índice alto de negligência que eles acharam funciona como um grande sinal de alerta. Sugere, como os autores concluem, que existe uma necessidade real de programas de apoio, de orientação, talvez até intervenção para ajudar os pais, ajudar a desenvolver práticas melhores e, principalmente, a se sintonizar com a percepção que os filhos têm do cuidado que recebem. Porque não adianta só a intenção, né? A conexão tem que acontecer de verdade e ser sentida pela criança. Fica então, talvez, uma provocação final para a gente pensar. Algo que o estudo só pincela, mas que vale a pena a gente levar. O artigo falou dessa possibilidade dos estilos passarem de geração para geração. Se um número tão grande de crianças como aquelas do estudo vive num estilo percebido como negligente, pouco envolvimento, poucos limites, qual será o eco disso na sociedade a longo prazo? O que acontece quando essas crianças, que talvez não tiveram modelos tão claros de afeto combinado com estrutura, virarem os pais da próxima geração? É um ponto para a gente continuar pensando sobre o futuro das nossas famílias, da nossa sociedade.